Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de Clean Code? Vamos falar de Clean Code? Vamos lá? E por que eu tô falando de Clean Code? Quem me conhece há bastante tempo sabe que é um assunto que eu gosto muito, né? Porque me perguntaram, galera. Perguntaram numa das lives que eu tava fazendo e, assim, a recepção não foi muito bem. Então, assim, eu resolvi fazer um cafezinho aqui pra dar minha opinião sobre o vídeo. E a primeira coisa que eu tenho que falar, assim, não confunda Clean Code ou código limpo com bom código, né? Assim, Clean Code é uma coisa, bom código é outra. E por que eu tô falando isso, né? Porque, assim, por mais que para o público brasileiro esse termo Clean Code parece ser sinônimo de código bom, isso não é verdade. Clean Code é só um livro. Clean Code é só um livro. E as pessoas falam assim, Clean Code, porque eu aprendi a fazer Clean Code. Não, você não aprendeu a fazer Clean Code. Clean Code é um livro. Existe um negócio chamado design de código. Existe um negócio chamado código bom. Você pode falar se o código é bom. Existe um negócio chamado Code Smell. Code Smell, o que é Code Smell? Code Smell é o cheiro do código, né? O código, quando eu vejo assim, esse código não tá bom. Isso é porque o quê? Eu posso identificar Code Smell e aí você começa a catalogar Code Smell. Só que a discussão, quando ela entra no livro Clean Code, ela é reduzida. E muitas pessoas preferem pegar esse negócio chamado design de código e limitar ao Clean Code. Eu tenho um vídeo, aliás, foi o meu segundo ou terceiro vídeo no canal, se não me engano. Hoje deve estar com o primeiro, porque o primeiro eu regravei ele e tirei do ar, né? Que ele é exatamente sobre o design de código, né? Que eu falo lá que, olha, isso é uma disciplina muito antiga, que vai muito antes do livro. Na verdade, o livro já surgiu quando tinha uma série de discussões ali sobre o que é bom design de código. Aliás, essa discussão é até mais antiga do que a discussão de Agile, essas coisas, né? E assim, você vai perguntar, mas assim, é a única referência. Realmente, é uma das poucas referências traduzidas para o português. Isso é uma falha, assim. E faltam, não sei, as pessoas que falam desse assunto se limitam a esse livro. Esse é o grande problema. As pessoas que falam desse assunto se limitam a este livro. Eu vou dar aqui mostrar dois livros que são em inglês, né? E aí, assim, eu acho que um deles agora tá mais barato, o PDF, né? O PDF não, o e-book, né? Quando eu comprei, ele era caríssimo e não existe tradução. Que eu comprei e eu gostei, e eu achei infinitamente superior a toda a discussão que existe dentro daquele livro lá, que é do Clean Code, que a gente vai falar um pouquinho mais dele no final. Mas assim, ó, primeiro esse livro aqui, ó, esse livro eu gostei, ele tem post blog sobre ele, né, chama Elegant Objects, de um russo meio bizarrinho aí, né, e ele é sobre programação orientada a objeto, e ele vai tratar o quê? Vai tratar de como você estrutura seu código, né, mas assim, vai tratar de como você cria classes bem estruturadas. Porque assim, uma das problemas do Clean Code é que ele cria um conjunto de regrinhas e ele não dá uma mentalidade orientada a objetos boas. Assim, tipo, por exemplo, eu não lembro no livro, e aí pode ser uma falha minha, né? Ele falando do tell don't lie. Se eu fosse fazer tell don't ask, tell don't lie, oh meu Deus, né? Se eu fosse fazer um livro de design de código, né, e voltado à orientação a objetos, né, porque o design de código voltado à orientação a objetos, ele é naturalmente diferente do design de código de funcional, né? Se eu fosse fazer um livro orientado sobre design de código orientado a objetos, ou sobre design de código com um capítulo de orientação a objetos, eu botaria uma seção gigantesca lá sobre Tell Don't Ask, porque isso para mim é um dos principais problemas que eu vejo no dia a dia, principalmente de quem lê o Clean Code, porque assim, quem lê o Clean Code, a gente consegue sentir, eu vou até criar um Code Smell chamado Clean Code, né? Como é que você identifica que a pessoa leu o Clean Code e ela não racionalizou sobre o design de código eu lendo o Clean Code? Um dia eu faço isso aí, né? Mas assim, o Clean Code, ele tem essa dificuldade, né? Ele tem essa dificuldade de, tipo, ele tenta criar umas regrinhas, as regrinhas elas são muito práticas, muito aplicáveis, então dá pra dar aquele entendimento de eu boto o livrinho debaixo do braço, eu cito a regrinha da página tal, e eu posso falar mal do coleguinha. Sim, dá, né? Mas tem outros livros, né? Um outro livro que eu gosto muito, esse aqui, ó, A Philosophy of Software Design. Esse livro aqui é literalmente uma disciplina sobre o assunto, literalmente mesmo. O autor dele,
escreveu como roteiro de uma disciplina de uma universidade, é um professor universitário. E eu gosto muito dele porque ele vai trabalhar todas as áreas de design de código. Ele trabalha todas as áreas, né? Ele começa a falar, olha os capítulos, eu vou ler assim, ó, eu vou ler só os capítulos aqui, ó. A natureza da complexidade, ou seja, ele está definindo o que é complexidade, porque uma das coisas que o Clean Code não faz é trabalhar o que é complexidade. Porque assim, por que eu preciso ter design de código? Por que eu preciso fazer, entre aspas, o clean code? Porque o meu código está complexo, o meu código está complexo, ele não está compreensível. Então, por que o meu código tem que ser sempre compreendido, né? Aliás, eu comprei o refatoração tá em algum lugar aqui, mas é que eu tô meio perdido das minhas coisas, né? A refatoração do Fowler, para eu ler a refatoração do Fowler, né? Refactoring, né? Por que eu preciso fazer clean code, preciso fazer design de código? Para eu conseguir entender o meu código, alterar o meu código. Porque assim, se eu não precisasse entender o meu código, se eu precisasse alterar, não mexe. Tá ali, não mexe. Se ele funciona, tá ali, não mexe, né? Mas eu preciso entender. Entendendo a natureza da complexidade, só eu entendendo a natureza da complexidade, eu consigo reduzir a complexidade. Eu não consigo reduzir a complexidade sem entender. Se eu botar as regrinhas, eu já vi isso inúmeras vezes no código. Galera, eu tenho 20 anos de experiência em desenvolvimento de software. E assim, eu olho para o código, eu vejo código todo dia, assim, e todo dia mesmo, porque eu tô fazendo mestrado, de sábado e domingo eu tenho que ver código, infelizmente, né? Mas eu consigo identificar, isso aqui é alguém lê o clean code. E dá pra identificar, porque tem uma regra lá que ele fala assim, ó, um método tem que ter até 5 linhas. Aí quando você vê que a pessoa tá quebrando em métodos, isso é o clean code, né? E ele também, ele é um pouco contra abstrações, e aí assim, você vê que tipo, o código não tem abstração, e ele vai jogando um negócio que eu falei assim, que ele deixa a complexidade vazar pra cima, né? Ele nunca encapsula a complexidade, né? Aí o segundo, ele fala de Working Code is not enough, onde esse aqui é um capítulo muito bom desse livro, né? O código funcional às vezes não é suficiente, né? Porque ele fala disso, né? Que muitas vezes a pessoa entrega o código funcional, mas ela está adicionando complexidade ao projeto. E o que isso encarrega? Encarrega em custos de desenvolvimento no futuro. Então, um projeto que tem a médio e longo prazo, né? Se a complexidade for crescente, né? Vai ficar cada vez mais difícil adicionar funcionalidade. E aí é onde ele distingue o que é o desenvolvedor tático do desenvolvedor estratégico. O desenvolvedor tático, ele está querendo botar funcionalidade. Taca funcionalidade, seguindo regrinhas sem muito raciocínio. O desenvolvedor estratégico, ele pensa no futuro, ele tenta fazer um código funcional, porém com manutenção, ele tenta reduzir a complexidade. Então, assim, apesar que o desenvolvedor estratégico ele é mais lento no curto prazo, no médio prazo ele é mais rápido. Por quê? Se tem um projeto só com desenvolvedor tático, né, o custo de desenvolvimento, o custo, estou falando de tempo, vai crescendo com o tempo, né? Então, assim, com o tempo, aquela velocidade que era boa no começo vai se tornando lenta. Por quê? Porque o projeto vai ficando complexo, né? Depois ele fala da natureza dos módulos, né? Que o que são módulos, né? E isso é um negócio que eu achei são discussões que eu achei muito interessante. Depois ele fala da information hiding, né? Ou leaking, né? Ou você esconde informação ou você deixa ela vazar. O que eu tava falando aqui, né? Quando você só lê o clean code sem muito raciocínio, e você segue as regrinhas lá de ter variáveis com nome descritivos, você ter métodos até 5 linhas, você não está falando na natureza de esconder informação. Você não está falando de criar padrões, você não está falando de identificar elementos de domínio, né? Existem outros, aliás, assim, tem um livro que tá bem aqui, esse azulzinho, ó. Domain Driven Design, que eu tenho uma playlist só sobre ele, muito interessante, né? E tem bastante views, mas assim, merecia mais views essa playlist. A galera assiste o primeiro vídeo e aí meio que desencana, que vê que é o quê? É uma leitura mesmo. Eu tô lendo o livro e comentando o livro. Então, assim, ó, o Domain Driven Design, tô devendo, galera, tô devendo terminar ela, por causa eu trabalho 8 horas e faço mestrado. Então, me perdoem por não concluir as minhas playlists, mas eu sou um mero trabalhador, eu não sou filho de dono de construtora, eu não sou filho de rico, tá, galera? Eu sou um mero trabalhador. Os boletos chegam em casa, eu tenho que trabalhar para pagar os boletos, e o YouTube não paga meus boletos não, tá? Quem pegou o filho de dono de construtora, né? E aí, assim, tem, ó, aí ele vai entrando que é camadas e abstrações, ele vai falar de camadas e abstrações, é um capítulo muito interessante, e eu sempre recomendo você ler.
Eu sempre recomendo você ler, porque muitas vezes assim, eu vou falar aqui, eu vou falar, mas vai ser uma discussão rasa, vai ser uma discussão que eu posso até trazer alguns pontos, mas assim, pode ficar um pouco perdido. Então, eu deixo essas discussões aqui dos cafezinhos para coisas que eu vejo nas redes sociais. Porque, assim, discussões de livro, e ali eu tô até fazendo uns cafezinhos que eu tô mostrando pra galera que é assinante do canal, né? Que eu tô fazendo uns cafezinhos sobre o Design Thinking Data Application, que é esse pra quem não tá vendo, eu aponto pra minha estante, né? Tem um livrinho aqui, ó, vermelho, que é o Design Intensive Data Application. Tô fazendo um livro que eu comento, mas eu comento bem alto nível mesmo, tá, galera? Eu não consigo comentar baixo nível, que eu teria que reler, e aí me falta tempo, né? Tempo, galera. Tempo é uma coisa preciosa, né? E assim, esse livro, ele segue com, escolhendo bons nomes, né? Por que escrever comentários, né? Que é uma coisa que o autor do Clean Code, que eu não vou citar o nome aqui, né? Que ele é muito contra comentários, ele fala que o comentário é uma falha de caráter, né? E esse é o último ponto que eu falo sobre o livro, né? Mas qual que é o principal problema do livro? O que eu acho ele pernicioso, né? Eu vou usar essa palavra, pernicioso. É um livro que não é que ele é só ruim, né? Ele faz mal. Porque assim, se um livro ruim, não gostei desse livro aqui, vou parar de ler, acabou, né? Não, ele é um livro que faz mal. Por quê? Tem pessoas que gostam. Mas por que ele é um nível pernicioso? Você fala assim, não, mas eu aprendi a me preocupar com código limpo. Porra, cara, você que pegou regras, né? E talvez você tenha entrado na noia dessa pessoa, porque tem uma série de livros sobre o assunto. Tem muitos livros sobre o assunto. Tem uma galera estudando isso há muito tempo. Mas o que acontece? A pessoa, o autor do livro, ele pega e ele reduz a discussão a um debate moral, né? Porque não é, eu já falei isso várias vezes, não é código ruim não é um debate moral. Não é porque não é porque assim, não é porque eu escrevi um código ruim que eu sou um péssimo desenvolvedor. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que merece... Não é por causa disso. Muitas vezes, eu escrevo código ruim às vezes. Confesso nisso. Eu tenho o caráter de dizer, olha, muitas vezes o código é tosco. Sim. Muitas vezes o código... Não, muitas vezes não. O meu é raro porque assim... mas tem momentos ali que a gente deixa alguma coisinha. Hoje, no momento, é muito raro isso acontecer comigo, porque eu tô numa posição de especialista, então eu demoro bastante para desenvolver alguma coisa, eu fico mais tempo investigando, né? Porém, o que acontece, né? O que acontece é que, assim, como é que... Aí entra numa outra discussão, né? Porque, assim, uma coisa é você falar, criar esse debate moral raso, que vai tentar culpabilizar pessoas, do que debater por que nós criamos código ruim. Se você pegar e falar assim, olha, chega no seu time e fala assim, olha, a qualidade do código não tá boa, para você, galera, assim, por que a gente escreve código que não é bom? Aí alguém pode dizer, não, porque os prazos são apertados. Então, e se a gente tentasse negociar prazos de forma mais interessante? Ou assim, porque a gente não faz design, aí fica aquela coisa tosca. E se a gente puxasse um pouco do design, porque assim, antes do Scrum, do Agile, né, você tinha designs bem elaborados, só que eles falhavam muito, né? Então surgiu uma técnica que era assim, o design suficiente, né? Tem um big upfront, né? O grande design antes, né? Tem um design suficiente e o não design, né? E o que é o design, né? É quando você para assim, você fala assim, olha, eu vou tentar, e eu sempre faço isso, né? Eu vou tentar entender a funcionalidade, falar assim, olha, como é que eu vou fazer para implementar essa feature que eu tô tentando, né? E como especialista, eu sempre tô trabalhando com funcionalidades complicadíssimas. Então eu tenho que fazer isso. É obrigação minha fazer isso. Por quê? Primeiro que são funcionalidades que envolvem a arquitetura, né? Então eu faço uma apresentação, boto lá 3, 4 opções, às vezes já escolho alguma delas, e aí quando eu faço as 3, 4 opções, eu já apresento pro time de arquitetura aprovar, porque isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser implementado no cliente, e o cliente vai ter que, dar o aval ou não daquilo. Então muitas vezes eu preciso ter a aprovação para continuar de um time de arquitetura, no meu caso de uso, né? No meu caso, no meu dia a dia, né? Isso não se reflete para todo mundo. Mas o que eu faço? Eu tenho que criar uma wiki, olha, eu vou fazer isso aqui, é essa funcionalidade que eu quero. São coisas bem complexas que eu faço, né? E aí, eu tenho que fazer
até um médio, um design médio upfront, né, na frente, né? Mas tem assim, o design suficiente, né, que você, olha, eu vou fazer um designzinho aqui, que eu preciso fazer isso aqui, que essa classe vai fazer isso aqui, e eu até recomendo, ó, dá uma olhada na minha playlist de domain driven design, que tem bons exemplos lá. Eu trabalho algumas coisas legais lá, tá tudo, e ó, tá tudo na descrição aqui, dá uma olhada na descrição. Mas tem também o no design, que é muito comum. A galera assim, tipo, eu vou alterar o código, deixa eu tirar a funcionalidade. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? E aí, se você só seguir as regrinhas, o clean code, isso não vai te ajudar, cara. E a galera gosta de seguir regras, assim, tipo, eu vejo a galera assim, não, porque o VO, DTO, não sei o quê, e aí fica dando regrinhas. Eu paro e penso assim, bicho, VO, DTO, não te ajuda em nada. VO e DTO são categorias analíticas para validar o teu código. São categorias analíticas para validar o teu código. Eles não são categorias que você pode usar no seu código. Eu não posso, se eu simplesmente usar assim, eu tenho o usuário, eu vou ter a entidade do usuário, o VO do usuário. Tá ruim seu código. Tá ruim seu código. Por exemplo, dá uma olhada na minha playlist lá do vibe coding que eu tô fazendo. Eu falo inúmeras vezes que, olha, eu não uso o sufixo VO. Eu prefiro usar outros sufixos. Aliás, falei na minha última live, né? Que assim, tipo, eu uso o quê? Eu uso request, response e eu dou o nome do que eu tô fazendo. Tipo, se eu vou falar assim, ó, create user request. E aí vai ter o quê? User response. Então, assim, é uma requisição de criação de usuário. Aquilo é um VO? Sim, aquilo é um VO. Aquilo é um VO. Por quê? Porque ele tem a característica de VO. Porque o VO o VO, antes de tudo, ele é uma entidade analítica. É para você entender o que é VO e você conseguir identificar o que é VO. Não é para você botar um sufixo e dizer, não, isso é VO e ponto. Não é para isso. Então você tem que entender as coisas antes de sair fazendo, né? Então, assim, essa é a discussão de design de código. Eu falo muito de design de código. Tem vários vídeos meus de design de código, assim. Eu não falo de clean code. E aí, o último ponto, e aí prometo realmente tá acabando, já que tá 17 minutos de vídeo, que é o seguinte. Clean code é uma empresa. Você não trabalha para essa empresa! Você não trabalha para essa empresa! Você não trabalha para essa empresa! Então para de falar essa porra! Para de falar essa porra! Você não trabalha para essa empresa, caralho! O nome da empresa do autor chama Clean Coders. Então toda vez que você fala Clean Code, você reduz essa campo de análise do seu trabalho e dá para uma empresa de graça, que você não trabalha, que você não ganha dinheiro com isso. Então para de falar isso, porra! Você não trabalha para essa empresa, entendeu? Você não ganha dinheiro com ela. Você tá dando publicidade pro idiota de um americano que é um dos mais estúpidos possível. Porque assim, eu vi alguém comentando assim, porque seria muito legal se encontrar com Martin Fowler, com Robert C. Martin, com Kent Beck. Bichos, tu botar os três numa sala, tu vai ter que chamar a polícia. Porque eles se odeiam. Quer dizer, eu não sei o Kent Beck com o Martin Fowler, mas eu sei que os dois odeiam. Desculpa. Eu não sei o Kent Beck com o Martin Fowler, mas os dois odeiam-se Martin, eles não se falam, eles não ficam no mesmo ambiente. Assim, é só seguir eles que você vai perceber que eles não se falam, eles não se citam, eles se odeiam, né? Aliás, esse cara aqui fala muito mal ele não cita, obviamente, mas ele fala muito mal aqui, ele fala assim, porque é um autor, não sei o quê, eles se odeiam, galera, e principalmente por causa disso, porque assim, tem gente que tá ganhando. As pessoas, elas estão ganhando dinheiro passando conhecimento. O C. Martin, né? O seu Roberto, como eu falo, tem um vídeo, a religião do seu Roberto, que eu falo que ele tenta criar uma religião. Que aí ele trabalha essa questão de dualidade muito bem. Ele tenta criar uma dualidade onde o outro é mal. Nossa! Porque é uma falha de caráter, não sei. Ele vive fazendo isso. Então isso é muito ruim, né? E você não trabalha pra ele, cara. Você não trabalha pra ele. Então, assim, você quer ajudar você e ajudar os outros? Abre a sua mente. Expande. Tudo bem. Clean Code foi o começo, tá? O livro, o Código Clean foi o começo. Tudo bem.
Se você se acha grato a ele, vai ler os outros, vai procurar mais conhecimento, vai procurar ouvir outras pessoas. E aí, depois você vai ver, poxa, eu tava sendo enjaulado, né? Eu tava com uma síndrome de Estocolmo ali, onde, tipo, a pessoa que me prendia, eu me apaixonei por ela. Né? Síndrome de Estocolmo é isso, né? A pessoa tá ali te prendendo, é um vilão, não sei o quê, e você tá apaixonado. Então eu acho que as pessoas têm uma síndrome de Estocolmo pro Clean Code, porque ele reduz o próprio campo de discussão ao nome do livro. Né? Gente, ele usa Clean Code, Clean Architecture é a coisa mais ridícula que existe, galera. Não vem me falar de Clean Architecture. Sim, vamos pensar em arquitetura. Pensar em arquitetura é bem melhor. É isso aí, pessoal. Esse foi meu cafezinho, 20 minutos de cafezinho, 20 minutos de ódio, raiva. Não, brincadeira. Eu ligo muito pouco pra isso, assim, tipo, no meu dia a dia, eu lido muito com quem escreve Clean Code, né? Com quem lê Clean Code, não só no Brasil, isso também acontece em outros países. A gente identifica isso, né? Porque é uma maneira fácil de você tratar o tema. Mas a gente tenta expandir o tema. E a gente tá falando o tempo todo aqui, e aí, Clean Code, foda-se Clean Code, eu não gosto dessa porra, né? Mas é isso aí, pessoal, valeu. Se gostou, se não gostou, se ficou com raiva, eu só peço uma coisa, cara, argumente, velho. Argumente, né? Se você acha Clean Code interessante, beleza, eu tô te dizendo aqui que existem outras discussões. Assim, é muito melhor. Tem outros vídeos meus, tem cafezinhos sobre esse tema, tem vídeos, aulas sobre esse tema, que eu tenho vários no meu canal. Vai na página do canal e olha. Se você gostou, deixa um comentário, dá um like, joga esse vídeo no grupo de amigos, faz alguma coisa para interagir para esse vídeo chegar a mais pessoas, porque assim... infelizmente, o mercado de TI do Brasil, ele é muito limitado a esse livro. Infelizmente, a gente tenta, mas as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de sentir no grupinho onde ele é o bom e os outros são maus. Isso tá muito estudado na sociologia e isso fez muita merda no século XX e tá fazendo muita merda no século XXI, mas eu não vou falar disso, né? Então, beleza, pessoal. Obrigado e dá seu like. Valeu!